Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Meu nome é Roberto Franco do Amaral e hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito em voga e dá fome só de pensar nele. Jejum intermitente. Tudo o que você deve saber sobre esse assunto. Para quem não me segue, convido aqui para estar me seguindo. Eu vou estar sempre falando sobre assuntos muito interessantes ligados à saúde, bem-estar, emagrecimento, ganho de massa muscular, longevidade saudável, enfim, são inúmeros assuntos. E também já deixa o seu joinha aí para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Eu sei que muitos têm preconceito contra o jejum, porém todos nós já ficamos em jejum mesmo sem querer. Quantas vezes já fomos fazer exames de sangue com 8, 12 horas de jejum, né? E já estávamos, com os níveis de açúcar bem baixo no sangue e com corpos cetônicos mais elevados, o que já caracteriza este ambiente metabólico de jejum, ok? Muitos já devem ter percebido que quando fizeram aquele exame de urina com 12 horas, de jejum, apareceu corpos cetônicos na urina. Isso já é um sinal de que a pessoa já está em jejum. Então, o jejum, a ausência de comida, a depleção de açúcar nos estoques de glicogênio, tanto hepático quanto muscular, diminui o nível de açúcar no sangue e nós passamos a utilizar gordura como fonte de energia, tanto para o cérebro como para as células musculares e outras células do corpo também. Então o cérebro humano ele gosta e se nutre de gordura. Por milhões de anos o cérebro humano se nutriu desse importante nutriente. Cada grama de gordura gera 9 calorias, cada grama de carboidrato gera 4 calorias. Pensa como se fossem combustíveis diferentes. Não é porque o seu carro só é movido a álcool que eventualmente ele também não pode ser flex e também ser utilizada a gasolina nele. O nosso cérebro é assim. Então a gente consegue sim nutri-lo com corpos cetônicos, que são o quê? São as gorduras que depois de quebradas se transformam em corpos cetônicos e vai nutrir essas células cerebrais. E o que se tem se visto, vários estudos mostrando, é que quando o cérebro se nutre de corpo cetônico, ele melhora a função dele, melhora a clareza mental, passa a produzir um fator chamado BNDF, tá? Que é o que? O fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Esse BNDF, ele exerce vários efeitos no sistema nervoso, como crescimento, diferenciação e reparo dos neurônios. Isso é muito importante, tanto para evitar Alzheimer, evitar Parkinson, está se falando muito, tá? Está se falando na correlação e prevenção ou diminuição das crises convulsivas e até na melhora de raciocínio e cognição, ok? Outros benefícios do jejum: melhora a compulsão alimentar. Por quê? Nós fomos muito induzidos a achar que a gente tem que estar comendo a todo momento, E a gente perde aquele nosso controle, aquele nosso poder de falar, não preciso comer. Você acorda e a primeira coisa que você já vai fazer instintivamente já é ir para a geladeira, Não é a primeira coisa que a gente faz, acorda e vai à geladeira. Passa 2, 3 horas, você já vai buscar um lanche. Passa mais 3 horas, você vai almoçar. Passa 3 horas, você já vai comer de novo. Então a gente foi instigado, a gente foi mal orientado a estar comendo de 3 em 3 horas. E isso causa um negócio ligado chamado resistência à leptina e também resistência à insulina. Você mantém os seus níveis de insulina elevados o dia inteiro, e isso favorece o que? Estoque de gordura e desfavorece queima. A insulina é um hormônio chamado lipogênico, lipo de gordura, gênico de formação, então forma gordura, tá? E a leptina em níveis elevados cronicamente, ela causa o que chamamos de resistência à leptina, e você passa a não ter mais controle sobre a sua fome, fica muito difícil você ter controle. Então, você permanecer em jejum por pelo menos aí 16 horas, que seria o primeiro jejum, o mais simples, aquele em que você para de jantar, você para de comer ao jantar, por volta das 9 horas, e só vai comer de novo por volta do almoço, meio-dia, aí chegando a 16 horas. Então esse é o primeiro jejum que eu sugiro para que você faça, para que você realmente passe a
a perceber essa capacidade de autocontrole e falar, cara, não vou comer, eu não preciso comer agora. O que você eventualmente pode tá usando? Coisas que não tenham calorias, principalmente bons alimentos, como a própria água, tá? Se hidratar, inclusive, é muito importante, tá? A ideia é essa, porque a depressão, a diminuição dessas fontes de açúcar no nosso corpo, né, em forma de glicogênio, levam à desidratação. Então aí muita gente passa mal por conta disso. Então o ideal é que você beba bastante água durante o jejum, que você tome café sem açúcar, pode até usar um pouquinho de xilitol, mas um café sem qualquer tipo de adoçante vai ser melhor ainda. Você vai potencializar um efeito termogênico, você vai usar o efeito termogênico do café e vai potencializar a queima de gordura, vai aumentar a energia. O café estimula também a produção, né, de dopamina, adrenalina, o que vai te dar mais energia, né, porque vai dar aquela sensação, né, de que você está mais fraco. Afinal, você também nutriu o seu cérebro por tantos anos só com açúcar, e de repente, quando ele se vê sendo nutrido por gordura, você pode se sentir um pouquinho mal, como se estivesse cansado, mas na verdade é que está sendo disruptivo para o seu cérebro, para a sua célula cerebral, né? E essa disrupção que é o que caracteriza o que faz o jejum ser benéfico. O jejum, ele gera um estresse no corpo. A ausência de estresse para o nosso organismo é ruim, pessoal. Então, uma pessoa que ela não tem, por exemplo, nada para fazer na vida, ela acorda e não tem trabalho, ela não tem nada, não tem horário com nada, muitas vezes entra em depressão. Isso também acontece molecularmente falando. Então, quando você gera um estresse para a nossa célula, ela faz o que a gente fala de biogênese mitocondrial. Ela faz o que? Autofagia, ela se reprograma novamente para que ela consiga se manter viável, tá? Então você nutri-la constantemente é o que? A pessoa fica ali, né, de deitadona e os pais dela ali, por exemplo, nutrindo ela, dando dinheiro e não exigindo nada. Então, quando você faz um jejum, você gera esse estresse, essa necessidade do seu corpo se reprogramar para ele sair daquele estado que ele está realmente de normalidade, né? E ele precisa se movimentar para se manter nutrido, né? O que realmente favorece a longevidade, diminui marcadores de inflamação, diminui citocinas inflamatórias, aumenta esse BNF que eu falei, melhora o perfil lipídico, né? Porque o colesterol, ele também depende da síntese de nutrientes. Então, se você está nutrindo o seu corpo constantemente, você está sintetizando também colesterol, né? E por isso também aumenta os níveis de açúcar, aumenta os níveis de colesterol, ou seja, para você melhorar o colesterol, melhorar o açúcar, você precisa comer menos. Isso é fato. E a restrição calórica, e não só o jejum, ela já se mostrou benéfica tanto para melhorar o açúcar, quanto melhorar o colesterol, as inflamações, para a longevidade também. É que o jejum realmente é uma prática que eventualmente ficaria até mais fácil de você determinar ali, né, de que horas a que horas, e aí você não precisaria ter tanta restrição nas horas de não jejum. E aí o que é importante você comer, né, é uma grande dúvida. O que é importante você comer quando não está de jejum? Não é a ideia você ficar se empanturrando de alimentos extremamente açucarados, com farináceos industrializados, né? A ideia é que você coma de forma saudável, né? Então, você pode finalizar muito bem o jejum com uma batata, com arroz, feijão, com uma carne, com ovo, com umas frutas, o que você achar melhor. Se você estiver realmente querendo ficar em cetose, se manter em cetose, aí você come proteína animal, tá? Gordura, ou até frutas com baixo açúcar, como o abacate, até o morango, e muitos vegetais, azeite, óleo de coco. Você pode até finalizar o jejum dessa forma se você quiser se manter em cetose. Hoje está muito em voga também, está muito em alta a dieta cetogênica, está se vendo os benefícios até, né, muito parecidos com os do jejum por conta desta cetose. Eu, por exemplo, eu faço o jejum de 16 horas, 2 vezes por semana, e como finalizo até com um pouco de carboidrato, né? Até porque eu já estou com uma massa de gordura que já me satisfaz, eu tenho um treino de alta intensidade e eu acho que para mim é bom, pelo menos ter em uma das refeições ao dia, uma porção de smart carbs, né? Os carboidratos do bem, os
carboidratos complexos, arroz, feijão, batata, mandioca, mandioquinha, arroz integral, né? A própria batata normal, batata inglesa, não tem essa tanta diferença em relação à batata doce. A diferença é que a batata mais convencional, você vê que ela menos fibrosa, ela gera mais compulsão em algumas pessoas. E a batata doce não, ela mesmo sendo doce, por incrível que pareça, a batata doce ela gera menos compulsão. Pode perceber, quando você come batata doce, ela acaba fazendo com que você não queira muito mais continuar comendo. Isso é muito importante na nossa alimentação para que você domine, né, as compulsões alimentares, que você tenha uma sabedoria para que você se mantenha em dieta. E o jejum é uma forma de você treinar isso, treinar o seu mindset, treinar a sua mentalidade para que você tenha um controle. Pode ver, as pessoas obesas com sobrepeso, elas não têm nenhum tipo de controle. Elas têm que tomar remédios, elas têm que, em algum momento, até fazer uma cirurgia bariátrica, que é o que? Você restringir, você cortar uma parte do estômago para que ela não coma mais. É uma pessoa que não consegue, né, ter qualquer tipo de autocontrole. Então, vamos treinar o jejum para mostrar que a gente consegue dominar essas nossas vontades, né, pessoal? Então, não tem por que a gente ficar comendo compulsivamente. Aquela história de comer de 3 em 3 horas, de que aumenta o metabolismo, isso foi uma grande balela, isso foi uma invenção, isso não teve qualquer fundamento metabólico de aumenta o metabolismo. Tem o seu benefício para quem às vezes fica muitas horas sem comer, por exemplo, e não aguenta e acaba comendo muito na próxima refeição. Pode ser até uma estratégia, não que não seja válida, tá? Essa estratégia de comer de 3 em 3 horas, se você comer de forma saudável, de 3 em 3 horas, não vejo nenhum problema. Mas não que seja uma obrigação, que nem se falava antes, né? A gente tinha que estar comendo a todo momento, né? E essa ideia fez com que aquelas pessoas com mais compulsão alimentar, a gente viu que alguns pacientes obesos, eles têm alterações genéticas que aumentam a compulsão, diminuem a saciedade, e você ficar induzindo essa pessoa a buscar comida de 3 em 3 horas não é nada saudável, não é nada inteligente, né? Então, vamos treinar isso para que você consiga se manter em dieta, né? Então, eu vou falar de alguns tipos de jejum. Então, o mais comum é o jejum de 16/8, em que você fica 16 horas de jejum e você fica 8 horas comendo, principalmente de forma saudável. Nessas 8 horas, né, você vai ter a ingestão de proteína e de carboidrato que você está buscando. Isso é o ideal que você calcule com o nutricionista, tá? Conforme os seus objetivos em relação a ganho de massa muscular, emagrecimento, performance ou manutenção. Você pode fazer o jejum de mais tempo, até de 20 horas ou até de 24 horas, também é o segundo mais feito hoje, tá? O jejum de 24 horas, em que você, por exemplo, só janta, né? Ou você só almoça. Também é uma modalidade aí que tem sido feita por muitas pessoas, tá? Benefícios do jejum, tá? Já falei bastante coisa em relação aos benefícios em relação à sensibilização da insulina, ativação de uma enzima ligada à longevidade, chamada AMPK, né? Quanto mais a gente ativar esse sensor energético nas nossas células, mais tempo a gente vai viver, porque menos doenças vamos ter. Então, a ativação da MPK, assim como é feita com o exercício físico, também é feita com esse estresse momentâneo, com esse bom estresse gerado pelo jejum. Então, seu corpo entra em modo de emergência, vamos dizer assim, e vai fazer de tudo para que ele se mantenha vivo, ativando, gerando hormônios favoráveis à sua longevidade, né? Diminuindo inflamações, né? Ativando o cortisol. O cortisol ele é um hormônio anti-inflamatório, e quanto mais alto o nível de açúcar, menor o nível de cortisol, ou seja, se o seu açúcar está mais baixo, mais cortisol, tá? Outra coisa importante aí no jejum, que a sua urina fique com uma cor mais de palha, tá? E aquela cor não é aquela urina concentrada da manhã, tá? Que aí mostra que você está desidratado, e nem aquela urina necessariamente muito clara, que nem as pessoas às vezes buscam. Isso eu não vejo muito sentido. Então, uma urina cor de palha, um amarelo claro, tá? Isso é o ideal, tá? Você pode sim, se você se der bem, não tiver nenhum problema psíquico, né, como ansiedade, depressão, pode usar uma cafeína, uma garcínia, um coleforim, são suplementos termogênicos, capsaicina, são suplementos que eu gosto para você melhorar a energia durante o jejum, para que você potencialize a queima de gordura, melhora a energia, melhora a cognição também. Outra estratégia que
eu acabo indicando algumas vezes para pacientes que eu conheço, mas converse com o seu médico, converse com algum profissional que te acompanha, você fazer alguma atividade física de moderada intensidade durante esse jejum, como por exemplo uma corrida, né? Então, ao fim de 12 horas de jejum, você pode correr 30, 40 minutos na esteira de forma moderada. Moderada é aquela forma que a gente chega até 60% da nossa capacidade máxima, não é aquele exercício intenso que você tá na sua máxima, a moderada aqui é aquela que se alguém chegar do seu lado, você consegue até conversar. É uma corrida. Eu já finalizei alguns jejuns de 16, 17 horas com uma corrida leve, e tem que ser bem leve, realmente é uma sensação de que você tá depletado, que você tá fraco. Eu já fiz isso algumas vezes e fica até difícil eu pelo menos no meu caso, talvez outras pessoas estejam mais treinadas, mais adaptadas a esse ambiente metabólico de depleção e consigam fazer atividades mais intensas ou até musculação. Eu, às vezes que eu fiz exercícios para findar o jejum, ao fim aí, por exemplo, de 16 horas, eu me sentia mais fraco, eu corria mais tipo a 7 por hora, 8 por hora, que para mim é mais lento na esteira, durante aí 40 minutos estourando, nossa, suava demais. É uma coisa realmente que você sente que o seu corpo está depletado, pelo menos foi essa a percepção que eu tive, tá? Outros conselhos que a gente pode estar fazendo aí, dando para vocês durante o jejum. Eu não oriento que você faça atividades de alta intensidade, que você faça musculação, tá? Aumenta-se realmente a chance de hipoglicemia, aumenta a chance que realmente você passe mal, e essa não é a ideia. A ideia é que você realmente faça atividades de moderada intensidade. Então, o que mais que a gente pode consumir durante o jejum? Então, água com gás sem problema, café sem açúcar. Outro nutriente que não impacta na insulina e mantém o seu ambiente metabólico do jejum são os triglicerídeos de cadeia média, o TCM. Eles são a substância mais ativa e mais importante do óleo de coco, ok? Tem várias marcas hoje de TCM, tá? Até por conta desse boom do jejum, desse boom da cetose, da dieta cetogênica, os TCM ficaram muito famosos, e a gente pode estar usando, pode estar colocando no óleo de coco, pode estar usando em forma de uma colher de sopa mesmo, tá? Seria uma fonte de energia para que você conseguisse ficar bem por mais horas, caso você queira ficar 24 ou até que seja 16 horas com exercício, por exemplo, sem que você libere insulina, já que o TCM ele vai para a mitocôndria para ser utilizado como fonte de energia sem a liberação da insulina, ou seja, a gente mantém um jejum metabólico, que é o que está se buscando nessa ideia do jejum intermitente, tá? Não necessariamente o jejum calórico, tá? O jejum calórico é aquele jejum mais ligado às religiões, que pregam. Então, não necessariamente você tem que ficar totalmente ausente de calorias, mas grande parte delas acabam impactando na insulina, as proteínas impactam na insulina, os carboidratos impactam na insulina, e o TCM acaba sendo uma fonte de caloria que não impacta. Chá, principalmente os chás termogênicos, como eu disse, podem ajudar, o chá verde, o chá preto, o chá mate, não usar, o pessoal acaba usando aminoácidos, como o BCAA. O BCAA tem a leucina estimula a produção de insulina, o que vai acabar com o seu ambiente metabólico ligado ao jejum, ok? Outro detalhe importante em relação ao jejum, aquelas pessoas que a gente conhece aí por ectomorfas, tá? Eu até postei um vídeo sobre o assunto, convido vocês a assisti-lo, que são os vídeos que mostram os biotipos. Os ectomorfos, eles são aquelas pessoas que têm dificuldade em ganhar massa muscular, que emagrecem com muita facilidade, então eles são muito sensíveis à insulina. Quando a gente está fazendo o jejum, a gente já está buscando o ambiente metabólico desses ectomorfos. Então, se esse ecto que está buscando melhorar a massa muscular, ganhar peso, eu não recomendo para esse perfil que ele faça jejum, ok? Já o mesomorfo, que tem uma barriguinha, o endomorfo, que tem uma facilidade
grande em manter a massa muscular, tem dificuldade em queimar gordura, já são pessoas que podem se beneficiar mais. Já aquele ecto que muitas vezes está insatisfeito e quer melhorar a forma física, ficar mais volumoso, esse sim poderia fazer comer de 3 em 3 horas, né? Até porque ele tem uma necessidade maior de anabolismo e a insulina é um hormônio anabólico, ok? Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado, que eu tenha falado praticamente tudo aí que eu sei. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, será um prazer responder. Eu tenho mais 2 ou 3 artigos sobre o tema no meu blog, eu vou deixar também o link aqui embaixo e será um prazer responder vocês aí qualquer dúvida pertinente e deixem aí o seu joinha, caso essas informações tenham agregado para vocês, logicamente, alguma coisa, e sigam o canal. Até a próxima, grande abraço!